Um só eterno Deus, o Altíssimo Deus de Melquisedeque, a Abraão, a Isaac, a Jacó por Israel, a José, a Moisés, aos profetas da verdade e da justiça, a Cristo, em Jesus Yeshua, Deus Salvador, Deus Salvação. Não há outro lugar para que o homem seja reconduzido a uma mente restaurada, curada de todas as proposições que os homens possam de si mesmos, na corrupção em que se encontram, poder fazê-lo. Concordemos, compreendamos. Quem fora dos fundamentos de razão, porque já está no caos, está na loucura, possa dele proceder alguma orientação ou conselho, e por muito pior, quando se torna por alguém que se declara cabeça de uma nação através do direito romano. Vejam, o direito romano está por todo um fruto e referenciado em toda a história do homem. Qual é a dúvida a respeito do direito romano? O direito romano está na expressão do César e de Nero de maneira muito forte, para que não tenhamos dúvida a respeito de uma mente deformada. Esta mente deformada, na apreciação e leitura do direito romano, se torna por um corporativo. É como se fosse um povo exclusivo e próprio que quer tomar para si, em todo lugar, na visão de um globalismo, ser o cabeça do universo. Através dos seus protocolos, dos seus regimentos internos, de proposições próprias, declarações alteráveis, mutáveis a cada ocasião, ou dirão ter o poder do fundamento da razão. Assim, aplaudirão o escárnio do santo na Avenida do Sapucaí e, não satisfeito, dirão que Deus é mentiroso e para um se a zero eles proclamam que a teoria do gênero é um direito. Partiu simplesmente dessas palavras, não há mais sustentabilidade para um Alexandre de Moraes, nem para um Fachin, nem para ninguém. Estão todos na lama. Quando eu digo lama, é a lama da dificuldade, da impossibilidade de ter poder, do exercício de uma palavra propícia que traga, de fato, a possibilidade de alguém ser retirado do caos em que eles colocaram, e porque eles estão dentro do mesmo caos. Então, veja, no momento, a respeito dessas questões, estava ali assistindo aquela série da delação de Palotti. Eu diria que essa delação de Palotti, que vai, não sei quantos são, vídeos correspondentes de horas das declarações de cada um que foi chamado diante do Tribunal do Lava Jato, em que o Moro estava por o juiz em dirigir aquele processo. Ele não inventou o processo próprio, ele acompanhou a forma normal de um processo naquelas condições, ou seja, um processo criminal. Se assim compreendemos, é uma evidência que deve ser repetido agora no Brasil por um período de 7 dias, em que se cale toda a boca dos que recebem dinheiro e dos que são realmente mercenários
e vão sempre negar para tumultuar. Se der lucro, tá bom. Então, assim sendo, já que há dúvidas a respeito, apenas coloquem as delações de Pallotti, ou seja, de 1 até 6 ou 7, não sei quantas são na série, todo dia, o dia de hoje. Se for 4 horas, é 4 horas. Que isso seja por 60%, 70% de todos que podem projetar esta imagem, e os outros se calem. Deixa o povo reapreciar o processo. Coloque o povo realmente como sendo aquele tribunal que vai dizer: bandidos todos vós, que querem sustentar o Lula e todas as suas falcatruas como sendo algo de exercício de glória e de manifestação de poder, de pôr um crachá de um juiz de Suprema Corte. É simples. Por que não desmascarar tudo isso? E uma evidência que dentro de um sistema de tal ordem, o que resta de confiabilidade? A urna do Barroso? Não tem sentido. Não é uma questão de ficar um enorme tempo de disputas, que já vem desde 2015, apenas solicitando e requerendo algo que já era estabelecido no Congresso, de que houvesse o voto auditável. Não querem voto auditável. Voto auditável é o que eu vos digo. Ponham a delação de Pallotti por todo dia e façam isso, seja alternado. O ideal seria que seja contínuo por 3 dias. E no final, todos declarem: é possível um homem chamado Fachin de negar tudo aquilo? E dizer que houve dolo na conduta, no julgamento do Lula? Qual é o drama? Precisa todo um artifício para sustentar? Não há sustentabilidade. Assim porque é uma evidência. Imagine se esse homem retorna através do poder do Fachin, do Alexandre, do Lewandowski, do Toffoli. Imagine. O que vai restar? Claro, diríamos, não pode haver corte de tal grau. Se defina no Congresso, e o juiz se trate por juízes normais. Vão julgar as causas, mas não que no Congresso é possível resolvê-lo. Porque aí, sem o cidadãozinho lá que fala em voz fininha e gosta de dar pulinhos e vai levar uma questão para a corte e impede que o Congresso conduza o seu trabalho conforme foi determinado por fundamento de toda uma nação para dirigir um povo. Tem. É totalmente, não há mais fundamento. É impossível sustentar esse dolo a tal grau. Não tem urna que sustente. Se fosse aprovada a ideia ou a ideia não, é o necessário da comprovação do voto que alguém deu, veja que esse voto começa pela capacitação consciente. Então, não posso ter, de fato, meu voto correspondente ao mesmo voto do meu netinho, que já está com 17, 15 anos. Não há possibilidade. Se assim fosse, um caos aqui na minha casa e um caos na parentela. Vamos ter que fazer reuniões constantes para ver o passo adiante que vamos dar. Isso é impossível, isso é uma loucura tão grave, tão absurda. É negar tudo. Vamos recomeçar. O que temos? O que eu tenho para realmente dirigir esse corpo, fazer algo de bom, algo de bem, realizar, desenvolver um amor, desenvolver de fato um relacionamento fiel, em que todos tenhamos confiança? Será no quê? Eu querer a lei do Alexandre? Então, veja, o fundamento de razão não é uma questão teórica,
É uma condição que eu possa fazê-lo por mim mesmo, e ninguém pode fazê-lo por si, nem por um corporativo. O fundamento de razão é um fundamento que é nato a todo homem, não subsiste a vida no homem. O fundamento de razão é um fundamento, já que é uma relação de leitura em que, se eu leio fora tudo que está fora deste corpo, e esse fora de seu corpo original é a perfeição, em todas as declarações que eu vou chamar da natureza, em todos os seus lugares, nunca vai ser mudado, nunca. E nessa relação de leitura, prontamente por dom, eu estou identificado por razão e vida. Não há nada fora dessa possibilidade. É o que sustenta o universo todo, não é só Brasília, todo o universo. Não é uma questão da pretensão de um Biden nem de um Macron, de ninguém. Agora, dentro do modelo que estamos hoje tendo que enfrentar, interpretar que esse modelo que está direcionando o mundo, o que vamos esperar do tal globalismo? Nada. Estão todos malucos. Ou seja, querem sustentar a loucura, dizer por dizer, partido por partido. Aí sim, o Lula na fraude se diz que está eleito, na fraude ele foi solto, na fraude todos fizeram, o que resta? Claro, imagine, um Biden dar misericórdia, o outro aqui, apenas expressam o mesmo estado caótico. Retornemos, então, o que me sustém? A razão. Mas eu não posso fazer razão por leitura de opiniões, nem porque o Alexandre possa me dizer, então não tem mais vida. Eu tenho que chamar o Alexandre a cada lado e saber o que eu vou fazer, ou outro, ou o Fachin, ele vai soltar ou não agora. Essa loucura é absurda. Não tem que demonstrar nada. Nem fazer provas das fraudes, nada. Já por si, demonstra. Está definida. Ou sou um balão solto. Um balão solto aí, enche de ar e larga. Conforme vem soprar, o balão vai. Entendam. Será que não consegue entender um pouquinho? Um pouco só? Meus netos entendem. Na minha casa, sim. Não sei na dos outros. Na do Fachin, não creio. Ele se acha um juiz de um cara maduro. É um garotão. É um garoto, menino. Uma criança. Fantasiada de toga. Como se aquilo fosse alguma coisa. Não é nada. A toga não dá fundamento de razão. Volto à razão. A razão sustenta a ciência, mas não o protocolo. O protocolo defende o direito do Fachin, do Lewandowski, todo mundo. A razão não. A razão sustenta a sexualidade. O direito de Fachin desse daqui, numa corte inteira, 11-0, não. Eu pergunto, mas afinal, qual é o poder destes de dizer o que é bom, o que é mal? Estão no caos. Retorno. O fundamento de razão é o que propiciou o Sócrates ver, ouvir e ver. A loucura de se ater a coisinhas, a patinhas de coelho, a recorrer lá daquela senhora na dificuldade que ela tem e se tornar por profetiva sobre a cabeça de um presidenciável. Mas Sócrates condenou. Não condenou, ele mostrou para os seus discípulos que era um absurdo tudo aquilo.
Eu estou falando pelo Sócrates. Falarei por Rui Barbosa? Rui, o que você acha? Olha, eu vou lhe contar, seu João. Meu pai, ele foi um homem que tinha uma amizade muito grande com o Dom Pedro II. Dom Pedro II foi um belo homem e realmente, na vitória da pretensa República, eu participei de estabelecer a Constituição. Como Ives Gandra conta a respeito de 1988 ou depois. Pois bem, e diz agora, foi em 1898, mas 2015 para 2016, o Rui Barbosa vai dizer que loucura ter participado de tudo aquilo, como me arrependo profundamente. Mas a pergunta fica, não está aí? Ainda? Essa é a questão. Seria, de fato, o Rui Barbosa um louco? Ou seria agora no despertamento, do afundamento de razão, notou com mais clareza que querer a razão, quando ela já está no caos, já as mentes estão corrompidas, as razões se tornarão daquele que ele diz como sendo verdade, assim como Alexandre de Moraes. Hoje um Fachin anulou todo o Lava Jato. Reponham. Ponham por 3 dias e depois chamem lá o Fachin e esclarecer por que ele fez aquilo. É simples. Qual é o problema? Ou não quer se dispor? Se for chamado no Senado a responder. Não precisa, mas diga publicamente os argumentos em que se fundamentou. Ficamos claros? Chega. Alexandre de Moraes, Lewandowski, a Corte de Brasília está a tal grau corrompida na mente. Não se entende a corrupção de pegar dinheiro aqui. Não estou dizendo que a Rosa Weber pega fortunas para fazer aquilo, não. Nem a outra. Tem boa fé. Mas não tem mais poder para dar uma palavra eficaz e efetiva. Porque se eu quiser fazer, terá que pensar nos referenciais de juízo de Cristo. Não é uma questão de religião, nada. O conceito de religião, Jesus Cristo tratou em combater a religiosidade judaica e romana e grega. Ou seja, algo solto. Então, quando ele trata de dizer, eu falo de um só poder, ele está dizendo é um só poder. Não tem outro. Se desse um só poder, eu não tenho mais fundamento de razão, não tem mais nada. Vou ficar como palha seca ao vento, ou qualquer coisa que eles todos vão chutar, uma bolinha. E será necessário mais provas do que eu estou dizendo? Não estáis vós provados quando eu falo? Essa prova aponta o quê? Que vocês são graciosos? Que vocês merecem a coroa da justa justiça? Ou merecem a coroa de sabedoria? De um homem como Sócrates? Ou de outros tantos homens que falaram de fato com grande beleza de sabedoria? Se eu quero ouvir de fatos que sustêm a arte, vou ouvir os grandes escritores, os grandes de fato que marcam tempo, e são por fundamentos universais e eternos. Sim, esse sim. Mas falam de um só poder, que lhe foi dado, de que fazer aquelas declarações que ninguém as derrubará. Não vou falar de política por política, nem futebol por futebol, nem questões acadêmicas por acadêmicos. Não. Todos o façam, mas seja o fundamento de razão sempre o que os dirija.
É simples. Não entendo por que toda essa confusão, essa arte toda maligna. Uma Globo é uma perversão geral. Não vejo um homem, de fato, com capacitação de juízo, tornar profundamente referência aquilo que em si mesmo procede e fazem e falam, mas não sustentam suas casas. Eu vejo daquele cidadão exaltado de achar que ele é alguém que vai mover isso ou aquilo, como fez quando procuraram questionar um dos presidenciáveis e outros se agradaram. Veja, por que não resolveu sustentar sua própria casa, rapaz? Vá dizer da glória em que você está, mas também tua casa por referência, não a do outro. E assim cada um para si. Se não tem poder de resolver suas próprias questões íntimas, mais profundas, dos valores mais importantes da vida, que é a sua própria esposa, seus filhos, sua relação, eu vou entregar meus filhos na mão de um terceiro? E as minhas filhas também, e julgar que eu tenho razão, tenho fundamento para tal, e que a Globo me dá salário para sustentar a minha pretensa ideia de uma celebridade? Esse é o fundamento da razão, fica um troço assim, irônico. Não estou aprendendo a fazer ironia, mas não tem como. O que é que eu tiro? Se eu digo isso, ficou irônico. Cadê ele dar risada? E essas mesmas figuras vão querer orientar você a respeito da tua casa e a respeito da nação toda. Aí chamam um Frota, um John Willis, aí o fruto. O fruto para dirigir um país. Inimaginável que tem hoje deputados, senadores desse nível. Todos pelo PT e pela Globo. Que razão? É confusão, é caos. Não estou inventando nada. Vou inventar cartas e cartas e cartas e coisas. Nada. Não encontrei nada. É simples. Eu nunca vi cachorros ou gatos ou animal que for fazendo reuniões para definir o comportamento para frente. Não. Os fundamentos de razão foi dado ao homem de maneira especial, maior. Mas tem que aprender de fato nos animais. Ele não conseguiu subir, ele está descendo. Está descendo ao estado dos vermes. Aqueles animais inferiores eu trataria por mais. É como eu vejo no espírito, quando eu vejo esses quadros, dessas imagens de um corporativo da corte de Brasília e de tudo que eu sustém. Entendam? Não tenho partido. Se eu tivesse, estaria nessa loucura. Aí alguém poderá perguntar, mas então quem defende? Eu pergunto, dentro de que está? Mudança radical a dizer assim, tira esse, tira aquele, tira todo mundo e põe a esse? Põe a esse, um só. Pronto, está resolvido. Aí não importa se é o Bolsonaro que está lá, se o cidadão que vai para lá chama-se Lula, ou melhor, vamos ter o Lula, Luiz, ou chama-se João, ou Walter, ou Paulo, não importa. Não importa, não há problema. Não se elege um homem. O que fazemos é acolher. Só somos eleitos de um só poder que nos dá fundamento de razão, não nos lança nesse panelão do caos e da loucura coletiva. Assim, não há lugar para o corrupto. Coloquem por 3 dias a série da delação de Palocci e no final façam uma enquete, já que tem um monte de instituto muito bem elaborado e diz que eles são de boa fé. E diga também aos institutos se acolhe aquilo por mentira ou por verdade.
E põe depois a fala do Fachin mostrando por que ele fundamentou soltar aquele que está inserido dentro de um corporativo de crime. Que a resposta de Fachin: toda a população, 90%, fora os escarcerados, sustentarão o Lava Jato. Todos. Sem exceção. Aí chame o Lula. Repõe e pergunta para ele: bom, está todo esse quadro, o que dizes tu a teu respeito? Reconheces teus crimes ou não? Para que fantasia? É simples. Que haja misericórdia sobre essa terra. Que haja poder, que está na mão agora do Exército, fazer provas dessas fraudes. Chega. Só um sobre a cabeça dos homens. Mesmo os pastores, pensem bem o que vão dizer, sem exceção.